que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua. E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua Sendo bom. que Ele continua. O que tenho a não ser
esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Declara isso com as tuas palavras. Senhor, eu só tenho a ti. Nada mais importa, Senhor, neste mundo, se eu tiver o Senhor dentro de mim. Não importa se as circunstâncias são contrárias. Não importa se os dias são ruins. Não importa se tudo parece contrário, Senhor, e as coisas não estão dando certo. Eu decido por ti, Senhor. Eu decido por estar na tua presença. Porque a tua presença, Senhor, ela supre nossa vida, nosso interior, o vazio que há dentro de nós só pode ser tomado pelo Senhor. Se há algum de nós aqui, Senhor, sofrendo nesta noite, que o Senhor visite, que o Senhor tome e que o Senhor renove as forças, a esperança, Senhor. Cantamos a Ti, Senhor, só Tu és santo. Não há outro como Tu, Senhor. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus.
motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, só tu és santo, não há Outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Assim como os anjos te adoram, Senhor, nesta noite nós adoramos ao teu nome. Invocamos aquele que era, que é e que há de vir, o Santo de Israel, aquele que nos redimiu e nos deu vida. E hoje vivemos para ti, Senhor. Que a tua presença nos tome, nos encha, Senhor. Que a tua presença, Senhor, seja o mais desejado do nosso interior, Senhor. Nada se compara à tua grandeza, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. A igreja adora o Senhor. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há
há outro como Jesus. Essa oração, Senhor, de uma igreja que te ama e que te adora, Senhor, por quem tu és, o Santo de Israel, o Criador, nosso resgatador. Fala conosco nesta noite, Pai. Que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração e nos transforme, nos renove, Senhor, nos dê força. Adoramos aquele que era, que é, e que é, e que era, e que é, e que há de vir. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, é a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. A igreja canta aleluia, aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Mais uma vez, aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Deus usa os improváveis para fazer o extraordinário. Quando nós conhecemos a Cristo, muitos de nós chegamos quebrados, desacreditados, às vezes machucados pelas situações que a vida nos coloca. Às vezes, a última esperança foi virmos à casa de Deus, à igreja do Senhor, em busca de auxílio. E digo para você, você não é o único. Muitos aqui chegaram a Jesus como último recurso, já em situação de desespero. E eu quero trazer uma boa notícia para você. Deus se importa com você, mesmo que você se considere incapaz. Posso ouvir um amém? O texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Você quiser abrir aí, pode abrir tua Bíblia. 1 Coríntios 1, 26 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Deus nos escolheu, mesmo quando nos achamos fracos, envergonhados, Ele nos escolheu. Quando nós achávamos que não éramos nada
aos olhos do mundo, insignificantes, ou mesmo quando éramos desprezados, Deus nos escolheu. Você pode lembrar da sua vida quando você recebeu alguma incumbência para fazer alguma coisa importante? Você já viveu uma situação dessa? Talvez no trabalho alguém chegou para vocês e disse: olha, eu tenho aqui uma tarefa para você, e você olhou para aquela tarefa e você disse: isso é muito difícil, não consigo, não posso. Alguém já disse para você: olha, tem um caminho para você alcançar o sucesso na tua vida, mas você precisa passar por isso, por isso, por isso, e você olhou para todo o caminho e você disse: é muito difícil, eu não consigo. Como você já reagiu em situações como essa? Você disse sim, ou você disse não posso, não consigo? Alguns dizem: ok, eis-me aqui, eu vou. Outros dizem: não, eu não sou capaz, não consigo, não tenho capacidade. A maioria das pessoas se comporta dessa forma, sim ou não? No meu trabalho, com aqueles que estão comigo no dia a dia, é comum eu dizer: se eu perguntar aqui quantos querem ser promovidos, quantos querem ganhar mais, todo mundo levanta a mão. Mas quando eu pergunto quantos aqui estão fazendo alguma coisa para chegar em algum lugar, são poucos que levantam a mão e digam: sim, estou fazendo, estou estudando, estou me preparando, estou lendo, estou fazendo qualquer outra coisa, mas estou me preparando. As pessoas olham para as suas limitações, é muito comum, olham para as dificuldades de chegar em algum objetivo e elas dizem: não consigo. No reino dos céus não é diferente. A Bíblia diz que apertada é a porta e estreito é o caminho que leva à salvação. E é por isso que poucos encontram a salvação. Porque as pessoas olham para esse caminho e elas dizem: é muito difícil, não posso, não consigo. Ou elas olham para si e elas dizem: não sou santo, não sou puro o suficiente para caminhar nesse caminho. E elas desistem. Certa vez Jesus curou 10 leprosos. E um deles voltou para agradecer Jesus. Os outros 9, não se sabe o que aconteceu com eles. Receberam a bênção, mas não voltaram para seguir Jesus. Muitas pessoas desistem quando o caminho é difícil. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Pergunto para você. Como você tem respondido aos desafios da vida? Você se entrega de primeira? Você arrisca, você tenta, você batalha? Você é daqueles que retrocedem? A Bíblia diz que Deus não se agrada desses. Sabia disso? Eu me lembro de uma época em minha vida, amados, que nós morávamos muito longe da igreja, onde nós congregávamos lá em Alegrete. As minhas 2 meninas eram pequenas ainda. Não lembro a idade, mas provavelmente 3, 1 ano, não me lembro. Elas eram pequenas ainda. E nós vivíamos uma época bem difícil da vida. Nós tínhamos pouco recurso. Eu trabalhava, ganhava o suficiente para pagar o aluguel e para garantir a comida do mês com bastante aperto. Às vezes não sobrava nem para o ônibus. Eu não tinha carro, não tinha moto e raramente sobrava para pegar um ônibus para poder estar no culto da semana ou qualquer um dos outros cultos da igreja. E na igreja que nós congregávamos, nós tínhamos atividade na terça, nós tínhamos atividade na quinta, na sexta eu ainda tinha ensaio, no sábado eu ainda tinha jovens, e no domingo nós tínhamos os cultos, e às vezes era de manhã e de noite, quando era dia de ceia. E eu me lembro que mesmo nesse tempo nós não deixávamos de frequentar os cultos. Foram pouquíssimas as vezes que nós não estivemos no culto. A maioria das vezes, talvez a maioria, nós fomos a pé para a igreja. Dava 6 quilômetros, pelo menos. Atravessávamos a cidade. E eu
Vejo hoje, olhando para tudo que aconteceu, na época eu não pensava, porque eu não imaginava um dia nem poder ter um carro. A situação não me dava uma esperança, pelo menos a curto prazo. Mas uma coisa que nós tínhamos no nosso coração era não deixar de servir a Deus por nada, por mais que custasse todo o esforço de nós atravessarmos a cidade. Nós íamos, eu participava do ensaio no Ministério de Louvor, o culto, e às vezes ainda voltávamos a pé para casa. Às vezes algum irmão nos abençoava com carona e nós tínhamos como voltar. Mas eu vejo que foi um tempo bastante difícil, mas Deus nos provou. Provou a nossa fidelidade, provou a nossa perseverança, provou onde estava o nosso coração. E graças a Deus, hoje, nós moramos perto da nossa igreja, nós temos carro, nós podemos dar carona para as pessoas que precisam, podemos ajudar pessoas que precisam. Porque um dia nós batalhamos, nós entregamos a nossa vida e não abrimos mão daquilo que Deus estava nos colocando, mesmo que fosse difícil num primeiro momento. O que eu aprendi nesse tempo é que quando nós não desistimos, quando nós superamos, Deus nos abençoa. Você crê nisso? Viva por isso então. Deus está constantemente lutando com a imagem que nós formamos de nós mesmos. Isto porque Ele conhece o nosso potencial. A tendência da maioria é sempre desistir, é sempre olhar para o lado negativo das coisas. E Deus luta contra isso, porque o pecado criou essa imagem distorcida do homem, das pessoas, de quem elas realmente são e do seu potencial. Às vezes eu olho para pessoas que têm uma capacidade, têm um dom, têm um talento especial, e às vezes a própria pessoa não consegue acreditar em si mesma. Ela maximiza demais os seus defeitos, as suas incapacidades, e ela acaba não rompendo, não vencendo na sua vida, porque ela se considera incapaz. Deus luta contra isso. Quando nós olhamos as Escrituras, nós ficamos espantados e maravilhados com uma preciosa verdade. Deus usa improváveis para revelar o extraordinário. Quem era Abraão? Ontem o Fabrício e eu conversamos sobre Abraão, né? Um homem lá em Ur dos Caldeus, no meio do nada, no meio de ninguém. Deus olhou e enxergou Abraão, um homem segundo o coração de Deus, o pai da fé. Alguém que estava disposto a ouvir a Deus, mas estava disposto também a obedecer aquilo que Deus falou para ele. Deus disse: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e eu farei de você uma grande nação. Muita gente, e eu vivi isso na minha vida, tem medo às vezes de sair do meio dos parentes para vencer na vida. Eu larguei. Nós largamos, a minha família. Nós saímos, mudamos de cidade várias vezes, deixamos às vezes amizades para trás, mas era o preço de chegar aonde Deus queria que nós chegássemos. Abraão fez a mesma coisa. Abraão saiu, foi para um lugar, foi para o Egito, né? Passou em lugares, até que um dia Deus o colocou exatamente aonde Ele queria. E hoje diz Hebreus que nós estamos aqui por causa de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão, sabia disso? A promessa de Abraão era que, para Abraão, era que Deus faria da sua descendência mais numerosa do que a areia do mar. É a música de Fernandinho que diz, né? Será que vocês podem contar a areia do mar, né? Quantos grãos? Deus usa os improváveis para fazer algo extraordinário. Deus está constantemente lutando contra a imagem que você tem. Também porque Deus olha para você como criatura sua, feito à imagem e semelhança dEle. Saiba que Deus acredita em você. Deus chamou os fracos, é o que o texto de Coríntios disse. Deus chama os improváveis desse mundo, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Para se unirem, Deus chamou para se unirem a Ele na grandiosa missão de resgatar o homem perdido. No final das contas, o plano de Deus é que ninguém se perca. Abraão saiu com um propósito muito além do que de um propósito pessoal para a vida dele e para a sua família. O propósito de Abraão era um propósito eterno.
Até hoje colhemos bênçãos, porque Abraão creu em Deus. Deus chama você também para que outros possam crer nele, para que outros possam ser salvos por meio de você. Como eu tenho dito aqui, às vezes nós pensamos que fazer a vontade de Deus é ir para a África, é ir para a China, para a Índia, para países onde é proibido pregar a palavra de Deus. As pessoas confundem isso com a vontade de Deus. Mas eu digo para você, às vezes a vontade de Deus é que você ganhe uma pessoa. Às vezes o teu colega de trabalho, o teu colega de escola, alguém de dentro da sua família. Mas Deus faz algo extraordinário quando você diz sim para Deus. Vários exemplos bíblicos nos foram deixados para que pudéssemos aprender, crer e manter a nossa esperança viva na graça salvadora de Deus para cada um de nós. Veja o que diz o Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi deixado, amados, na palavra de Deus como legado, foi para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos manter um ânimo bom, para que a nossa esperança não se esvaia quando as dificuldades surgirem. Às vezes as pessoas dizem, mas como que um pregador ainda usa um texto que foi escrito há 4.000 anos? Justamente porque esse texto serve para nos dar esperança, para renovar e fortalecer a nossa fé. A palavra de Deus, amados, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa frase foi dita por Billy Graham. E é uma realidade que nós cremos. Ontem eu estava lendo algumas notícias e aí eu me deparo lá com a notícia, vocês provavelmente viram isso nas redes sociais, na internet. Uma baleia engole um homem vivo e engole um homem e o homem é cuspido vivo lá nos Estados Unidos. Nós já sabemos que isso é possível, porque Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe e foi cuspido para que ele fizesse a vontade de Deus. Não sei o que vai acontecer com esse homem, se ele também vai fazer a vontade de Deus, se ele vai ler a Bíblia e vai se identificar com Jonas. Mas a verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é verdadeira. E tudo que foi escrito foi para ensinar você e eu a crermos naquilo que Deus nos deixou como ensinamentos. Deus usa improváveis para fazer o extraordinário. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 22, 1 e 2. O grande rei Davi, ungido rei de Israel, perseguido por Saul e seus exércitos, se esconde na caverna de Adulão. E lá, homens se juntam a ele, se alianciam com ele. Olha o que diz o texto. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Vejam o tipo de pessoa que se juntou a Davi. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E Davi se tornou líderes deles. Havia cerca de 400 homens com Davi. Todos conhecemos a história do grande rei Davi, o maior dos reis de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, um grande valente, derrotou os filisteus, derrotou o gigante Golias, pacificou Israel. Um grande rei, um grande líder. Vejam como começou o exército desse homem. Homens que estavam em dificuldades, alguns de nós vão se identificar com essa turma. Outros endividados, provavelmente aqui muitos de nós. Os descontentes. E Davi se tornou líder desses homens. Irmãos, talvez a situação que te trouxe até aqui seja parecida com a desses homens que foram até Davi. Talvez você esteja em dificuldades, talvez você esteja endividado, talvez você esteja descontente com a vida, talvez você esteja doente, talvez você tenha vindo aqui, como eu disse no início, como um último recurso para a tua vida.
Saiba que você está no local certo e no momento certo. Há esperança para você. A palavra de Deus que há esperança para a árvore, mesmo que ela esteja cortada. Se houver água, ela vai brotar. E a palavra de Deus para nós nessa noite é a água que vai restaurar a tua vida, que vai fazer você brotar como uma árvore nova. Você está no local certo e no momento certo. Esta é a tua caverna nesta noite, a igreja do Senhor. O local para você ser aceito, restaurado de todas as tuas dores. A igreja de Deus, essa caverna de Adulão, o rei Davi, representa nesta noite a igreja de Deus aqui nesse lugar, aonde nenhum de nós aqui é excluído por aquilo que você é, por aquilo que você já fez na tua vida. Ah, mas Rodrigo, eu fui um mau caráter, eu roubei, eu fiz coisas que não são mencionáveis aqui. Fique tranquilo, não é do teu passado que Deus quer saber, é do teu presente, é o hoje que interessa para o Senhor. Para Deus interessa que você está aqui nessa noite, porque aqui é o lugar onde você vai ser restaurado. É o local onde as tuas dores serão tratadas por Deus. Isto já nos deixa claro, amados, que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus não escolhe pessoas dotadas de grandes habilidades, embora até Ele possa fazer isso. Conheço muitas pessoas com grande capacidade, médicos, engenheiros, grandes líderes da nação, inclusive, que servem a Deus. Mas saiba que Deus pode fazer isso. Não há nenhum problema em Deus escolher esses homens. Mas é interessante que a misericórdia e graça do Senhor está em escolher homens sem valor, que não são nada, mas que estão dispostos a entregar a Ele as suas incapacidades e a depender de Deus. Sabia disso? Eu já falei algumas vezes aqui. Na comunidade onde eu cresci, as pessoas diziam: esse vai ser um drogado, vai ser um marginal, vai morrer cedo. Quando eu vou na minha comunidade hoje, as pessoas se surpreendem com quem o Rodrigo é hoje. Diferente de tudo aquilo que eles imaginavam que eu seria. Hoje eu sou filho de Deus, servo dele. Deus se importa com você, amado, saiba disso. Deus não te rejeita pela condição que você chega diante dele. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Não importa se você está endividado, se você está descontente, se você está desanimado, ou seja, qual for o problema na tua vida que você coloca à frente dos teus objetivos e que te impedem de seguir à frente, ou que te impede inclusive de seguir Jesus. Deus se importa com você. Você só precisa vir até a caverna, vir até Jesus, aonde Jesus está. Ele pode mudar a sua história. Amados, sabe o que aconteceu com esses homens, com esses 400 homens endividados, esses homens descontentes, desanimados da vida? 1 Crônicas, se você quiser anotar, depois você pode ler a história de 37 homens que estão relatados ali como os grandes valentes de Davi. Relata os feitos desses improváveis 37 homens corajosos que se colocaram ao grande rei Davi e lutaram por ele durante seu reinado. Eu vou citar pelo menos 3 deles aqui. O primeiro foi Josebe-Bassebete. Sabe o que esse cara fez? Ele agitou a sua lança, ele lutou contra 800 homens em uma batalha. E ele feriu todos em uma só batalha. Todos. Um homem venceu uma briga contra 800 homens. Surreal, né? É botar o Leilo lá no campo de futebol, jogando na arena contra o Grêmio, só ele contra os 11 gremistas lá, né? E o Leilo vai lá e vence. É mais ou menos como a Batalha dos Aflitos. Os colorados não vão gostar muito dessa história, então vou passar. Amados, um homem vencer 800 homens, é um grande feito ou não? O segundo nome, o nome dele é Eleazar.
Esse homem era muito valente e perseverante, e em uma batalha ele lutou contra os filisteus. E ele lutou tanto, sabe o que aconteceu? A espada ficou grudada na sua mão, ele não conseguia largar aquela espada, de tanto que esse homem lutou. Sabe o que aconteceu? Ele venceu todo aquele exército dos filisteus, que eram grandes guerreiros. Era uma pedra no sapato de Israel, estavam incomodando o tempo inteiro. Eleazar venceu, a ponto de a espada ficar grudada na sua mão. O outro homem, Samá, o povo de Deus plantava as suas vinhas, as suas plantações, cultivava, cuidava do rebanho. Sabe o que acontecia? Os filisteus vinham, roubavam, saqueavam tudo, e eles ficavam sem nada. E aí um dia, Samá se colocou entre um campo de lentilhas que havia sido plantado e os filisteus. Os outros homens fugiram, ficou só esse guerreiro, Samá. E sabe o que aconteceu? Ele feriu todos e salvou a plantação dos israelitas. 3 homens, amados, 3 feitos extraordinários de 3 guerreiros que eram improváveis, incapazes, né? Homens que estavam descontentes com a vida, talvez homens que estavam pensando em tirar a sua vida, não tinham valor algum na sociedade que eles viviam. Foram ao lugar certo e procuraram o homem certo, o grande rei Davi, que ainda não estava reinando, amados. Davi estava sendo perseguido de morte. Amados, Deus faz de você um grande valente, você precisa acreditar nisso nesta noite. Deus faz de você um guerreiro, um vencedor. Deus acredita em você, Deus considera você uma pessoa forte, corajosa e capaz de superar o que está na sua frente. Deus espera ver dessa igreja, de cada um de nós, homens valorosos, que se agarram ao propósito de defender o reino de Deus, a ponto da espada, a palavra de Deus, ficar agarrada na mão, e você não abrir mão daquilo que ela diz. Talvez você não se veja dessa forma, mas, amado, saiba que isso não muda a imagem que Deus tem de cada um de nós. Deus continua acreditando em nós. Deus continua acreditando no homem, mesmo quando o homem lá no Éden pecou e de certa forma disse não para Deus, porque desobedeceu. Ainda assim Deus deu capacidades extraordinárias para o homem. Deus deu entendimento, inteligência, sabedoria para outros. Deus deu talentos, capacitou pessoas. Deus não rejeitou quem nós somos, embora o pecado tenha ofuscado muita da capacidade que cada um de nós temos, pela natureza divina que nós temos em nós. Se você se vê incapaz, saiba que isso não muda a forma como Deus vê você. Você pode se sentir nesse momento incapaz, talvez agora você está se sentindo fraco, talvez você está com medo, talvez você está se achando insignificante. Mas Deus vê você como alguém que tem potencial de ser vitorioso. Quando você aceita o que Deus diz sobre você, amados, estará recobrando dentro de você a imagem divina na qual você foi criado, para ser um valente, um guerreiro de Deus. O que eu aconselho você nessa noite é você procurar aprender mais de Deus. É que você viva uma vida que honre ao teu Criador, por meio de Cristo. E as armas que estão disponíveis para você guerrear as tuas guerras, te farão forte. Você precisa dar um passo em direção a Jesus. A igreja é um bom lugar para você estar. Porque aqui você não vai ser desprezado por quem você é. Você não vai ser minimizado porque você não tem dinheiro no bolso, porque essa conta bancária não está transbordando de recursos, porque você não tem uma casa de primeiro mundo, porque você não tem um carro do ano, ou talvez você não tenha nem uma bicicleta. Deus te ama por quem você é.
A igreja do Senhor te ama por quem você é, e não por aquilo que você tem ou pode fazer. Amados, nossos fracassos muitas vezes ofuscam a nossa visão e deixamos de nos ver como Deus nos vê. É certo, amados, que na vida, mesmo como servos de Deus, nós teremos fracassos. Não se engane, o cristão também erra, o cristão também falha, o cristão também tem os seus dias ruins. Mas a nossa esperança, como nós lemos em Romanos, ela é renovada quando nós olhamos para o nosso Criador. E nós sabemos que as coisas ruins podem até sobrevir, mas nós venceremos. Amém? Talvez você tenha dias ruins na tua vida, ou talvez hoje você está vivendo um dia ruim. Mas você não está só. Você tem pessoas aqui que podem te ajudar. E sobretudo você tem um Deus que pode te amparar. Mesmo se o teu pai e a tua mãe te largarem, te deixarem de lado, o Senhor Jesus não vai te abandonar, saiba disso. Muitas vezes deixamos que os nossos fracassos ofuscam a visão que Deus tem de nós. Muitas vezes nós nos diminuímos, olhamos mais pelo que deixamos de realizar do que para aquilo que nós podemos realizar. Talvez você esteja olhando para o teu relacionamento, ou talvez para relacionamentos que já fracassaram e você se sinta incapaz de vencer novamente. Digo para você, pare de olhar para o seu fracasso. Olhe para o que Deus tem para você e para o que Ele pode fazer em você e através de você. Não se diminua. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Esse é um texto de Salmos 60:12. É Ele que pisará os teus inimigos. E não coloque aqui inimigos como pessoas, porque a nossa luta, amados, não é contra a carne ou sangue, não se engane. A nossa luta é no reino espiritual. É contra o diabo e os seus demônios. É ele que joga obstáculos na tua caminhada, que joga areia nos teus olhos, que te faz deixar de ver aquilo que Deus tem para você. Em Deus, em Deus, em Deus faremos proezas. Não foram as armas, amados, que fizeram os valentes de Davi grandes guerreiros, vencedores, mas foi a alma deles. Você sabia disso? Não foi aquela espada que ficou presa na mão, não foi aquela defesa do campo de lentilhas que fez esses homens valentes de Davi grandes vencedores, mas foi a alma deles, foi a entrega deles, foi a dedicação ao propósito que eles assumiram nas suas vidas. O que te faz prosperar na caminhada com Deus, o que te faz prosperar na sua vida, é o quanto você se entrega para esse propósito. Muitos cristãos, amados, não vencem porque não vivem pelo propósito divino. São pessoas que querem negociar a bênção de Deus. Se eu não alcançar isso, então não serve. Se Deus não me der isso, então não serve. A bênção de Deus não é negociada, amados. Deus não está interessado nos teus recursos, no teu sucesso, nem mesmo no teu fracasso. Deus está interessado em você e o quanto você se entrega por Ele. Não foram as armas e não serão as tuas armas, amados, que farão você vencer. Não é o quanto você tem no seu bolso que vai te fazer vencer. Não é o quanto você consegue engordar a tua conta bancária que vai te fazer vencer. Não te engane. Não é o quanto você é influente ou quão boa é a tua formação, o teu conhecimento, ou quão boa é a tua reputação. Porque eu sou filho de fulano, de Beltrano, neto de ciclano, descendente de... Nada disso, amados, te fará um vencedor. Nada disso te fará vencer no propósito divino. Não é o quanto você é forte, o quanto você é capaz. O que te fará vencer, amados, é o quão fraco nós somos em Deus, sabia disso?
A força de Deus se revela em nós, nas nossas fraquezas. Olha o texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Mas ele me disse, o Senhor Jesus disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Se você se sente fraco hoje, dê glória a Deus. Porque é aí que a força de Deus vai surgir na tua vida. E como um valente, você vai superar qualquer obstáculo que estiver à sua frente, para a glória daquele que te chamou. Amém, amados? Como você espera fazer o extraordinário? Como você espera ser um improvável na caminhada de Deus? Lembre-se, amados, as nossas armas não são carnais. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra o diabo e as suas hostes. Coloque a sua vida, a sua alma, a sua entrega na presença de Deus. Alinhe o seu projeto de vida ao projeto divino, e Ele levará você a conquistar o impossível. O rei Davi estava procurando fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Davi fosse o rei de Israel, que Davi unificasse o reino de Israel. O propósito desses homens se completou quando se uniu com Davi, quando eles entregaram a sua alma, o seu propósito, ao propósito do grande rei Davi. O diabo vai tentar derrubar você dos teus propósitos, mas saiba você que ele não tem poder para tocar em você. Saiba você que ainda que ele ande bramando ao seu redor furioso como leão, ele não tocará em você, porque a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e ele os livra. Nossas armas, amados, são poderosas em Deus. Entregue-se de alma, de propósito. Alinhe a sua vida ao propósito divino. Seja um valente. Faça mais do que o básico. Faça mais do que estar no culto domingo à noite. Busque estar alinhado com o propósito divino para você. Seja um valente. Olhe para Deus, olhe para você e veja o quão precioso você é aos olhos do Senhor. Se não fosse assim, Deus não teria entregue o seu filho para morrer por mim e por você, se Deus não se importasse comigo e contigo. Viva o propósito de Deus. Lute pelo propósito de Deus e os teus planos darão certo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Apegue-se a esse propósito e viva de forma corajosa o que Deus tem para você. Amém? Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão e eu me
percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é como o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara.